Shalom, shalom, graça e paz. Que bom, queridos, que estamos diante do Senhor. Boa noite, Gabriel. Deus te abençoe, meu filho. Que bom que o Senhor está conosco. Estamos hoje, amados, um tempo novo e um tempo certamente difícil para muitos, porque acabamos de entender de que é preciso renomear os nossos momentos para transformar o nosso mundo. Nós vivemos, na verdade, em um mundo externo, onde as coisas acontecem, mas também nós temos o nosso mundo interno, é onde as coisas acontecem, os pensamentos, as evoluções. Então ficamos a questionar muitas vezes por que algumas coisas acontecem conosco, e algumas coisas até de ruim, e que nós não sabemos ver o momento. E alguns talvez perdem a oportunidade do futuro porque não conseguem entender o momento em que estamos vivendo. E aí, pensando nesse aspecto, eu queria pensar com você lá quando a Bíblia fala de José. José, no capítulo 37 de Gênesis, diz o seguinte, que o seu pai, Jacó, o enviara para ver seus irmãos. E na ida para ver seus irmãos, chegando ele, os seus irmãos o viram de longe, lá no versículo 18 do capítulo 37. De longe viram, e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para matá-lo. Essa foi a intenção dos irmãos de José. Por que eles queriam destruir, matar o seu próprio irmão? Porque ele, José, era um homem sonhador. E ele, no seu sonho, ele sempre via o sol, a lua, se inclinava para eles. Isso era um sinal de Deus para José, de como o tempo haveria de acontecer. E aí, José, a princípio, não entendia essa raiva, essa dor dos irmãos, essa ira dos irmãos contra ele. Foi o que eles fizeram. Decidiram, então, matar seu irmão. Colocaram seu irmão na cisterna e depois de ter colocado na cisterna, lançou mão para que ele pudesse ser vendido. E sendo vendido, José foi para o Egito. E lá no Egito, sendo escravo, sofreu ali e aqui, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Você já pensou que o Senhor, queridos, é com você? Já pensou que a Bíblia diz que o Senhor está ao seu lado? E aí todo intento do mal contra a sua vida, por mais que venha, por mais que aconteça, você precisa pensar e analisar que Deus tem algo para você em meio à crise, em meio à dor, em meio às decepções, em meio à dificuldade, em meio às coisas que está acontecendo. Então eu preciso que eu e você, nós precisamos, na verdade, que o nosso coração, que a nossa vida esteja plenamente em Deus. José pôde renomear os seus momentos porque pensou no aspecto que Deus estava com ele. E aí, amados, diante da crise que estamos passando mundial, diante da situação da pandemia, do coronavírus, diante das preocupações, diante de tantas mortes e diante de tantos familiares que ao nosso redor, pessoas que você já perdeu, pessoas que perdemos, e nós ficamos a imaginar, por que eu preciso renomear os meus momentos? É verdade que lá no final do capítulo, Gênesis 51, na verdade, Gênesis 50, depois que Jacó morreu, os irmãos de José vieram até ele e eles entenderam que o mal que eles tinham planejado para José
agora estava vindo de um peso sobre eles. Isso vale dizer que você não precisa ficar preocupado quando alguém começa a se levantar contra você. Você não precisa se preocupar quando alguém começa a falar contra você. Você não precisa se preocupar quando alguém vem em sua direção contra você. Tudo que nós precisamos entender, queridos, é aproveitar e permitir que Deus trabalhe no nosso tempo e no nosso momento, seja lá qual for esse momento que você esteja passando. Aí você que está conosco agora, eu não sei quais são os seus momentos. Qual momento difícil que você está passando agora? Talvez a decepção, talvez decepcionado por alguma coisa. Ou talvez, quem sabe, até envolvido em uma dor emocional. Talvez envolvido em uma decepção amorosa. Talvez até desiludido com a sua própria fé. Ou talvez até desiludido com você mesmo, desacreditado em você. Ou talvez pensando até no aspecto de que para você acabou. Ou quem sabe você esteja enfermo e vivendo esse momento de crise e já pensou até em tirar sua própria vida. Porque você talvez não está suportando a dor nem o seu momento. Deixa eu te contar uma coisa. Os momentos difíceis, eles não vêm para nos derrubar. Os momentos difíceis, eles vêm sobre mim, sobre você, para gerar dentro de nós uma força que será possível, então, com essa força interior, aquilo que está dentro de nós. Por essa razão que a Bíblia diz que o Espírito de Deus está dentro de nós e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então é no momento da fraqueza, no momento que você se acha, que você pensa, que suas forças se esvaíram, que você não tem mais condições de andar, que você não tem mais nenhum momento para você respirar, é aí que entra agora a graça de Deus. Porque a graça de Deus, amados, ela opera onde há incapacidade do homem. O poder de Deus opera onde há impossibilidade do homem. E aí esse momento que eu não consigo, que você às vezes não consegue renomear. O que é renomear, pastor Jutaí? Renomear é você dar nomes ao seu momento. E às vezes a gente está naquele momento de angústia, de tristeza, de dor, que você precisa dizer para você mesmo: tudo será mudado. Tudo irá passar. A chuva, ela não vem eterna. A chuva, ela vem com dois fins. Ela vem primeiro para produzir os frutos, regar a terra. E depois ela vem para o amadurecimento dos frutos. A chuva temporã e a serôdia. A Bíblia diz que o choro, amados, não dura uma noite inteira, ou até que dure uma noite inteira. Mas a Bíblia diz que logo pela manhã vai cessar. A lua tem o seu tempo, o sol tem o seu tempo. E a Bíblia estabelece o tempo, Deus estabelece o tempo para que as coisas aconteçam. E aí que eu quero te falar, meu amado, minha amada. Você precisa acreditar, você precisa esperar, precisa confiar no Senhor. E aí eu quero falar apenas de duas coisas, né? Por que eu preciso renomear? Por que você precisa renomear os seus momentos? Primeira coisa é que eu preciso renomear, dar nome aos meus momentos, porque isso vai implicar na qualidade de vida. Todas as vezes que você renomear os seus momentos que você esteja vivendo, mas eu estou vivendo, pastor, em uma imensa dor, eu estou vivendo em uma imensa, estou sufocado, eu estou debaixo de uma opressão. Renomeie, diga assim: olha, eu darei nome a isso. Eu vou viver momentos difíceis, mas eu vou superar, eu vou vencer. E quando você diz para você mesmo, parece que a sua capacidade de vencer aumenta.
Você já viu aquela pessoa assim, oh, não, você vai conseguir. E às vezes alguém diz assim, não, eu já não aguento mais. E você precisa dizer para você mesmo, olha, eu estarei vencendo, apesar de eu vencerei. É nesse aspecto que José, no capítulo 21, verso 11 e 12, ele diz assim, pereceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal nos olhos do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara tudo o que o Senhor te disser, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Era aquele momento em que Abraão, estava com o coração apertado, porque precisava, estava ali naquele momento diante da dor da partida do seu filho e também diante da dor da partida de Agar. E aquele momento para Abraão, o Senhor disse, olha, você precisa permitir que esse momento de dor é agora, amanhã será diferente. E o Senhor alenta Abraão dizendo assim, eu tenho uma promessa para aquele menino, embora em meio à dor. E é isso que eu preciso entender, isso que você precisa entender, que Deus tem um propósito debaixo dos céus para todas as coisas. Ele tem um propósito para você, esse momento em que você vive, em que você entra diante do Senhor, esse momento que o Senhor está trabalhando dentro do teu coração, está trabalhando na tua casa, na tua família, mesmo sendo um momento de dor. Mas você precisa aprender a renomear, porque enquanto você renomeia, você gera uma qualidade de vida. O que foi que sucedeu então com Abraão, com Agar e com Ismael? Eles foram para um campo, Abraão deu apenas água e pão. E no caminho de 3 dias o pão acabou. E ali estava aquela mãe, aquele filho, prestes a morrer. E o Senhor decidiu, olha, eu estou ouvindo o choro e a oração daquela criança. Era um momento de Deus. Mas por que aconteceu? Porque Abraão permitiu que aquele fosse o tempo de dor para ele, mas seria o tempo de nascimento de uma promessa sobre a vida do seu filho. Queridos, é nos momentos de dor que o Senhor vem ao meu e ao seu coração quando você decide colocar. Por que você precisa renomear os seus momentos? Porque isso aumenta a sua qualidade de vida. Aí Jesus diz o seguinte, do que adianta você se preocupar com o momento em que você não vai poder resolver absolutamente nada? Então eu preciso apresentar Deus. E quando você apresenta, você diz, olha, é o Senhor que pode fazer. Se Deus não fizer, ninguém mais poderá fazer. Então nós estamos agora falando ao seu coração. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Jutaí Sena. Eu sou pastor da Igreja Batista Semear em Cristo. E é bom estar com você nesse momento. Nós estamos falando de que é preciso renomear nossos momentos, para que tenhamos, então, a possibilidade de transformar o nosso mundo. Mas não estou falando de um mundo externo, eu estou falando do mundo interior, do que há e do que acontece dentro de nós, dentro de você. Tá bom, meu amado? Você que está conosco aí, nós temos um grupo aí de pessoas nos acompanhando, graças a Deus. Bom, temos aqui Gabriel Oliveira, nós temos Silvani, Deus abençoe. Nós temos aí Mariana Alves, Georgina Paz. Nós temos então Rebeca Conceição, Jacira Sena, Eliane Souza, Raquel do Ouro, que bom estar com vocês, Einê. Então, amados, você pode partilhar aí. Eu confesso que eu estou muito novo nesse aspecto. Mas você pode partilhar com alguém e chamar alguém para ouvir esse momento de uma palavra. Já que estamos num processo de restrição, estamos num processo de momento em que toque de recolher, e a igreja não pode nesse momento reunir por conta do horário do culto.
Então nós decidimos falar a você nesse momento, falar no seu coração. E Deus sabe exatamente como está o teu coração nesta hora. Quem é que pode sondar? Quem é que pode ir além? Quem é que pode entrar no teu coração? O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, quem pode sondar o meu coração? O Senhor me sonda no meu íntimo. O Senhor sabe perfeitamente como agir dentro de mim. Então Davi pensava assim. Então o aspecto de renomear o coração, eu preciso aprender, porque isso vai implicar na qualidade de vida. E você que está conosco, você pode participar conosco aí. Como é que você tem vivido esses momentos difíceis? Como é que você tem pensado nesse aspecto? Você já pensou em renomear, dar nome ao seu momento? Você já pensou que você precisa ter uma qualidade de vida melhor? E que às vezes as pessoas elas permitem que as preocupações ocupem tanto a mente que elas não conseguem nem dormir? Ou não conseguem viver por conta das preocupações, por conta dos problemas, por conta das coisas, por conta das dívidas, por conta de que estourou o cartão de crédito, por conta de que não chegou o que você esperava, por conta de que perdeu o amor da vida. Então nós estamos aí no Instagram do pastor Jutaí, não é da Semear em Cristo não, é do pastor Jutaí. A pastora está aqui me olhando, querendo saber onde é que eu estou, né, falando. Então nós estamos aí, acessar o pastor Jutaí Sena e você vai achar lá no Instagram, tá bom? Então, outro texto que eu queria ler está em 1 de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Alguém que também renomeou os momentos. 2 de Crônicas, é preciso pensar nesse aspecto, né? 2 de Crônicas 4, 9 e 10. Primeira de Crônicas, perdão, 1 de Crônicas. Foi Jarbes mais ilustre do que todos os seus irmãos. Sua mãe o chamou Jabes, porque dizendo: com dores dei à luz àquela criança. Naquele tempo, os filhos, quando nasciam, eles recebiam o nome pelo momento em que eles nasciam. Já imaginou, né? Você ter um filho chamado Icabô. Icabô foi-se a glória de Deus. E no momento em que a arca de Israel foi tomada, né, uma das noras de Eli estava grávida e perdeu a criança, ou melhor, a bolsa estourou e a criança nasceu naquela hora, naquele momento. E aquele momento era um momento de dor para ela. Como foi o nome da criança? Icabô. Foi-se a glória de Deus. Era o nome que as pessoas davam, né? Quando a criança nascia, que era um momento de alegria. O sorriso, Benjamim, filho da alegria. Então, os nomes das pessoas eram muito dados aos momentos em que as pessoas viviam. E aí, Jabes e a sua mãe, né, que veio no momento da dor, mas ele aprendeu a superar aquela dor e transformar. Jabes foi um homem segundo o coração de Deus, que aprendeu a fazer petições diante do Senhor. Aquela mãe aprendeu a dizer assim: olha, embora o meu filho tenha nascido debaixo de dores, a vida dele não será nas dores.
Embora talvez você olhe o passado da sua família, talvez você esteja aí se culpando, levando a culpa porque seus pais, né? Porque você, melhor, porque você nasceu de um lar separado, ou porque você nasceu de um homem, né? de uma família em que não registrou você, que não absorveu você, que não foi tomado nos seus braços, que você não viveu no regaço da sua família. Talvez esses momentos que têm trazido e lhe acompanhado, lhe gerado dores, talvez seja a hora de você dizer assim, eu preciso renomear. Quantas pessoas vivem assim? Porque não conseguem olhar o futuro, não conseguem vislumbrar aquilo que Deus tem para ele, por conta de que estão amarrados nos momentos ruins que passaram, nos momentos de dores que viveram. Não deve ser assim. Renomear o momento. Por quê? Porque isso gera qualidade de vida. E você precisa aprender. Eu preciso viver o meu momento, né, de renomear a minha vida. Eu quero viver o melhor. Você precisa viver o melhor. Amém? Então, uma segunda coisa, já que eu disse que nós falaríamos duas coisas. Por que eu preciso renomear? Porque enquanto eu renomeio os meus momentos, eu gero uma qualidade de vida. Eu consigo viver melhor, apesar da circunstância, apesar da dor, apesar do que eu já vivi, apesar do que você perdeu, é possível sim esperar o melhor de Deus para a minha vida. Você já pensou que Deus tem para você o melhor? Você já pensou que Deus estabeleceu para você algo especial? Por que você precisa renomear? Por que você não deve levar essa dor aí no teu coração? Por que você não deve levar esse aperto no teu coração? Você não deve levar esse passado, se arrastando com o passado, que tem lhe causado mais transtorno do que momentos alegres. Por quê? Você precisa renomear, porque o renomear, além de gerar uma qualidade de vida, abre possibilidades. O renomear abre possibilidades para uma vida plena. O renomear abre-se uma porta para as possibilidades e a vida plena em Deus, em alegria. Se você não abre mão, não haverá a possibilidade. Tem gente que vive lá atrás e nunca viverá o presente porque está preso no passado. Não experimentará o futuro brilhante porque está preso lá atrás. Então, renomear abre as possibilidades. Possibilidade de quê, pastor? Possibilidade de você ver algo, ainda que seja na dor, ainda que seja na dificuldade. Jesus dizia assim, olha, o que eu faço não sabes tu agora. Só saberemos depois. Algumas coisas, amados, que Deus começa a fazer na nossa vida. Algumas coisas que Ele permite acontecer na nossa vida. Nós só iremos entender depois de muitos anos. Depois de um tempo. E por que Deus faz isso? Porque Deus, amados, Ele é especialista. Ele é especialista. A psicóloga Eliane está nos dizendo aqui que é necessário entender e ressignificar essa importância de que se nós não entendermos o momento e não ressignificar isso, nós viveremos com fardo presente que iremos desencadear
desencadear isso para a nossa geração futura. Já imaginou? Então eu preciso pensar, queridos, que enquanto você renomeia, você abre as possibilidades. E aí, essas possibilidades, elas vêm acompanhadas de sinais. Como assim, pastor? Todas as possibilidades se abrem para mim e elas se abrem com sinais. Primeiro, sinais de que aquela situação poderá mudar, sinais de mudanças. Depois vem acompanhado com os sinais da bênção. Algumas coisas que começam a acontecer que você precisa aprender a olhar e decodificar e analisar. Puxa, mas isso aqui tem acontecido e tem sido proveniente daquilo. E se não tivesse acontecido aquelas circunstâncias, eu não teria alcançado aquilo. Você já imaginou que se você não tivesse passado por algumas situações, você não seria essa pessoa talvez madura? Mas só seremos maduros, amados, quando aprendermos a vencer. Por isso que Deus permite que as coisas aconteçam conosco. Porque Ele é capaz. A Bíblia diz, amados, que Ele é Senhor para fazer as coisas, para transformar as coisas. Você está disposto a dizer, Senhor, transforma. Senhor, eu quero aprender a renomear, mas eu quero que isso seja uma possibilidade para o amanhã. Eu quero que o Senhor use essa circunstância para amanhã trazer bênção para a minha vida. Não se desespere. Não se desespere. Porque o Deus que te criou, Ele sabe exatamente como trabalhar na tua vida. Ele sabe exatamente o que fazer na tua vida. Então eu preciso pensar. Gênesis 13 diz o seguinte, Gênesis 13, e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo os cananeus, os fariseus habitavam nessa terra. Então disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre nossos pastores e os teus pastores, porque somos parentes achegados. Acaso está diante de ti toda a terra? Peço-te que a parte de mim, se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. E Abraão olhou para um outro lado e disse, já que você escolheu essa terra, então não tenho opção. Ficarei na terra de Canaã. E Ló foi para as campinas e aí armou a sua tenda até Sodoma e Gomorra. Mas o que foi que aconteceu depois? O que era aos olhos humanos, que era visto por Ló apenas com um olhar humano, aquilo se transformou mais tarde em uma cidade abominável ao Senhor. Enquanto Abraão, que decidiu colocar o Senhor, agora eu estou vendo uma terra seca, sem nenhuma possibilidade. Mas o Senhor é comigo, e o Senhor estando comigo, o Senhor me abençoará. E aqui eu levantarei e cuidarei da minha geração. Mas por que isso? Porque ele aprendeu a dar nome, renomear o momento em que ele estava vivendo. Havia briga entre os pastores, sim. Então vamos continuar na intriga? Vamos continuar brigando? Não, então vamos, parta para um lado e eu vou para o outro. E o Senhor haverá. Aquele foi o momento de abrir as possibilidades. Amados, ali era o momento de Abraão e Senhor,
é o que eu tenho. Ele escolheu aos seus olhos aquele lugar e eu escolhi o de cá. Mas uma coisa eu tenho, a tua presença comigo. Então deixa eu te dizer uma coisa, não importa, escuta bem, não importa onde você esteja, não importa se seu terreno aos seus olhos é árido, seco, não importa. Se você tiver a mão de Deus ao seu lado, amados, Ele poderá transformar a sua situação. Então eu não preciso ficar olhando para o lado, eu preciso apenas colocar o que eu tenho na mão de Deus e Ele me fará prosperar naquilo que eu tenho, naquilo que você tem. Isso é aprender, Senhor, o que eu tenho nas minhas mãos é o que eu te darei e que te apresentarei. Então, às vezes, amados, nós não vivemos momentos bons, porque nós estamos, então, olhando apenas por esses olhos. E a Bíblia diz que o justo não vive pelo que vê. O justo não vive pela situação momentânea. O justo vive pela certeza de que o Senhor muda, seja qual for a circunstância. Então, amados, esse é o momento agora para você dizer, Senhor, eu quero esperar. Senhor, eu espero no Senhor, que embora eu esteja vendo ao meu lado, embora você esteja vendo ao seu lado circunstâncias, momentos difíceis, fechando de um lado, fechando do outro, mas a minha e a sua expectativa e esperança está no Senhor. É nele que está a minha esperança. É nele que está a sua esperança. Meu amado, minha amada, entenda uma coisa. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o seu momento. Se você não colocar Deus na tua vida, se você não permitir que Ele trabalhe em você, nada poderá acontecer. Abraão apresentou o Senhor. Disse, Senhor, aqui eu estou. E aqui o Senhor me fará prosperar. Senhor, aqui está a situação em que nós estamos. E na situação em que estamos, é o Senhor que vai operar com seu Espírito, com teu poder, com sua graça. Amém? Então, louva a Deus por você, louva a Deus pela sua vida. Semear em Cristo, estaremos de volta no culto de domingo. Teremos 2 cultos. O primeiro culto, iremos começar às 9 da manhã, com os irmãos que estão na faixa de risco. E o culto à noite, que vamos começar 19, ou melhor, iremos começar 17h30. Iremos até 19 horas. Então, 2 cultos, eu quero chamar você. O decreto do governador Rui Costa nos permite cultuar com 30% da capacidade que a igreja tem. Então, é possível nos reunirmos com um número de 30 pessoas pela manhã e 30 pessoas pela noite. Então, eu gostaria que você pudesse... teremos a ceia nos 2 horários e você pode vir cultuar o Senhor. Tá bom? Nós fizemos isso no mês passado. Foi um tempo muito precioso. Então, nós queremos então entender que será assim. As restrições na Bahia toda será até o dia 1º de abril. E então teremos que ter esse entendimento no nosso culto que vai estar acontecendo nos horários. Tá bom? Beijo no coração. Até amanhã, quem ouve no áudio. E até domingo na ceia. Beijo você. Tá bom? Um abração. Deus seja abençoando você. Abençoa a casa, tua família, tua vida. Tá bom? Até mais.